graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilharmos, conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Nada melhor do que falar sobre direção num período complicado de quarentena, onde a gente está esperando passar essa fase e voltarmos a ter uma vida normal, que não será de repente, é um processo agora de volta. Estamos criando novos hábitos e tomando novas direções. Nada melhor do que uma direção divina, a direção do nosso Deus, para que possamos tomar as atitudes certas em tempo de pandemia. E está comigo hoje o pastor Carlos, meu amigo, que foi missionário em Porto Rico e também aqui em toda a nossa região, né? Que Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor Carlos. Graça e paz a todos que nos ouvem nesse momento, nesses tempos de quarentena. Trazer uma mensagem do Senhor para a gente aprender um pouco mais da graça e do amor de Deus. Muito bem, pastor Carlos. Hoje nós vamos falar sobre um texto que se encontra no Salmos 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Pode falar, meu querido. Fala assim: vamos comentar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Perfeito, meu querido. E Deus fala aqui na sua palavra sobre instrução, ensinamento e direção de Deus com seus olhos em nossas vidas. Eu quero dizer que a Bíblia é a nossa bússola no mar da vida. Porque sem essa Bíblia, sem essa bússola, nós não vamos ter, com certeza, nenhuma direção na nossa vida. Podemos caminhar, mas uma direção correta realmente fica difícil. Mas graças a Deus que ele existe, né? Para nos dar um norte da nossa vida, sem dúvida. O entendimento que eu tenho ao ler esse texto, ao ouvir esse texto, é que essa instrução, esse ensinamento, essa condução que Deus está nos dando, é para qualquer situação, não é? É um princípio eterno, ou seja, essa direção é um princípio eterno, é uma direção imutável, não importa o que aconteça, você está estabilizado em cima daquela direção de Deus, né? Então não podemos dizer o seguinte: qual a direção de Deus específica aqui nesse texto. Não é uma direção específica, é uma direção geral para toda a nossa vida. A instrução do Senhor, ela abrange todas as áreas da nossa vida, e com certeza ela tem uma base sólida e generalizada para qualquer situação, não é isso? Dá a entender dessa forma. Como se fala, instrução, conhecimento. Quando Deus quer dar conhecimento nas nossas vidas, também quer dar um ensinamento. Tem pessoas que têm todo o conhecimento, mas não tem o ensinamento, que é a disciplina. Tem o conhecimento, mas não se autodisciplina, não se busca se educar. Isso que para a educação cristã, em todo sentido da vida. Muito bem. A educação tem que ser aplicada, para ver os frutos, né? Verdade. Seria uma coisa que eu também considero e chamo de interesse do discípulo. Porque essa decisão de se interessar por isso. você pode ter toda a instrução do mundo, se você não der atenção, é perdida, é desperdício. Eu soube de empresas, vou baixar um pouquinho, por favor. Estamos ao vivo. Eu já ouvi questões, pastor Carlos, eu já ouvi história de empresas que investiram muito dinheiro para educar os seus funcionários, para gerar treinamento, e o funcionário não estava interessado, curioso, não chamou a atenção dele. Tudo aquilo que eles aprenderam foi dado conhecimento, mas não aceitaram a disciplina, o ensinamento. Pois é. Vem junto.
A Justamente. pessoa pode ter o conhecimento e tal, teve que ir por causa do dinheiro, então tinha que estar ali, fazer aquele trabalho, Foram por obrigação. por obrigação, mas não porque tinha desejo de aprender, ou de ser educado. Meu amigo, minha querida, meu querido, esse é um erro muito visível na vida de uma pessoa que não cresce. Vive pelo seu próprio interesse. Ela não cresce espiritualmente. Não. Ele se torna uma pessoa até religiosamente correta, né? Frequenta tudo direitinho, frequenta culto, dá o seu dízimo, sua oferta. Então ele é religioso, ele consegue cumprir algumas regras, mas não é aplicável o ensinamento na sua vida, porque ele não tem às vezes interesse, então não tem crescimento espiritual. Geralmente essa pessoa é uma pessoa que tem uma vida igual a uma pessoa de lá de fora, exceto que ele frequenta igreja, mas as atitudes dela vão revelar se ela tem disciplina, se ela tem ensinamento de fato. Então a pessoa passa 10, 20 anos na igreja e não cresce, porque não basta Deus falar, você tem que ouvir. Jesus quantas vezes falou assim: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à igreja, lá em Apocalipse. Mas também ele diz assim, muitas vezes ele repetiu, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Decida aceitar, decida se submeter, né, ao que Deus está falando, né? Te proponho que escolha a bênção, ele fala. Muito bem. Então é uma decisão que eu preciso tomar cada dia, o que eu quero aprender. Verdade, pastor. Veja só, então mesmo que Deus, olha só, Deus está falando aqui, no meu entendimento aqui, pelo contexto, é quando aquele homem, quando Davi, ele tem sede. Então ele está falando da perspectiva de alguém que tem sede. Que maravilha é esse versículo! Que maravilha essa palavra! Cai como água no oásis, é uma sombra no deserto, né? Então quando a pessoa tem sede, pastor Carlos, diga meu amigo ali, se ela tem sede, se ela não se sacia, se ela de fato não vai encontrar um manancial, não é? Então se a pessoa não tem interesse, não tem sede, ela acaba caindo no erro de achar que está buscando a Deus, mas na verdade ela está buscando algumas coisas de Deus. E proporciona algum interesse pessoal, né? Pessoal, né? Não o amor e a graça de Deus. Muito bem. O que você orienta aí, pastor Carlos, para o nosso amigo, nossa irmã ali? Qual é o melhor conselho, então, diante de uma palavra, de uma promessa tão grande dessa? Bom, volto a repetir que o ensinamento, ensinar-te o caminho que deve seguir, significa nós buscarmos aprender com o Senhor, através do seu amor, da sua graça, através de um coração contrito, né? Qual o caminho a seguir? Porque, volto e repito, as circunstâncias, elas vêm em nossa vida e existem como uma escola para nos ensinar. Deus não permite circunstância para deixar a gente só vivendo circunstância. Com certeza, o que está acontecendo no mundo inteiro hoje é para nos ensinar algo. E temos que aproveitar esse momento de quarentena para saber que algo Deus quer colocar em nossas vidas profundo, de verdade, de restauração, de renovação, de confiança nele, que ele está no controle. Porque diante de tanta situação de angústia, de preocupação, de não saber como vai ser o amanhã dentro da nossa humanidade, uma coisa que temos que aprender, e não é fácil, é fazer paz com a nossa realidade. Temos uma realidade que não adianta entrar em tamanho pânico e angústia e desespero, que não vai adiantar em nada para querer resolver alguma coisa. Mas sim aprender a entrar no descanso do Senhor, que é um ensinamento dele, quando ele fala, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então eu preciso dobrar meus joelhos e falar, Senhor, me ajuda a entrar no teu descanso, na tua paz, porque isso vai me trazer direção. Porque tu está me guiando no meio dessa quarentena, dessa pandemia, dessa situação que
nós estamos aqui preocupados humanamente, mas o Senhor é nosso guarda, nosso refúgio, a tua promessa das nossas vidas. Então, precisamos buscar no Senhor que essa circunstância, Ele está nos ensinando, nos guiando com os seus olhos. Ele está com os seus olhos atentos. E a quem está sempre atento? Ao contrito de coração, ao quebrantado, ao humilde, ao que treme da sua palavra. E isso são coisas que são ferramentas, né? Para nós que pela graça estamos enxertados na vida verdadeira, que é Cristo. Vamos o quê? A partir daí, dos ensinamentos do Senhor, produzir os frutos do Espírito Santo, que é paz, paciência, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, temperança. Tudo isso, todos esses frutos do Espírito Santo, nós vamos ter que buscar no Senhor, fortalecer em nossas vidas, para atravessar este período, aprender com Ele e ajudar aqueles também que estão ao nosso redor. Nós não somos que ninguém é super-herói, né? Aqui tem todo mundo sua debilidade, sua fraqueza. Então, ajudando uns aos outros, consolando uns aos outros, com amor e com a graça de Deus. Perfeito. De que maneira Deus nos ensina? É óbvio que Deus não ensina a gente sentando a gente numa sala de aula. Ele ensina a gente com a vida. E aí, de que forma Ele faz isso? Primeiro, Ele nos dá a sua palavra. O que nós precisamos e está revelado é para nós. Se foi escrito um livro de Deus para o povo de Deus, então eu devo prestar atenção nesse livro. É como receber a carta de alguém muito querido, e eu vou ler só uma parte. É a Constituição, né? É a Constituição de Deus. Então eu não posso ficar sem conhecimento. E a gente tem, às vezes, o ser humano, ele tem dificuldade com a disciplina em ler habitualmente a palavra de Deus. Olha só o que acontece, como é que Deus instrui a gente. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, pensa, come, mastiga, assimila, de dia e de noite. E aí o que diz? Que uma pessoa assim, tudo que fizer prosperará. E prosperar aqui não tem a ver com recurso financeiro em si, e sim dar certo nas coisas que você tem que enfrentar. Você saber lidar e prosperar diante daquela dificuldade, né? Quando é que uma pessoa fracassa diante de uma dificuldade? Por exemplo, como essa pandemia. No meu ver, Deus quer instruir a pessoa debaixo do seu olhar, debaixo da sua cobertura, da sua presença. Ele está acompanhando os seus caminhos e te guiando, te orientando, porque Ele vê tudo. Sem dúvida. Ele vê tudo. Ele vê lá na frente. Justamente. Então Ele já nos prepara. Isso que está acontecendo hoje já foi falado. Deus já sabia. Ele falou o seguinte: acautelai-vos quando chegar esses dias. É verdade, acautelai-vos. Né? Calma. Ok? E aí, pessoal, algumas pessoas estão se perdendo também, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Estão se perdendo emocionalmente. Sim. E até espiritualmente. Porque fisicamente também, porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, o número de violência doméstica aumentou, o número de divórcio aumentou. Porque a convivência não estava saudável, né? Qual é a estrutura, qual era o ensino, qual era a base e o princípio que tem uma pessoa que chega ao extremo? Emocionalmente, gente, ninguém é de ferro, todo mundo sabe que é levando a semente, chorando e gemendo. Sempre será. Mas entrar em pânico, desespero, desânimo, depressão, ansiedade, né? Muito cuidado. Ninguém é de ferro, mas também ninguém precisa se entregar às emoções. Precisa ter, nesse momento, essa âncora para a alma, esse texto bíblico dizendo que Deus vai me instruir.
vai ter saída nessa pandemia, vai ter uma estratégia. Você não vai de um jeito e vai de outro. Você tem que pensar que o obstáculo foi feito para você superá-lo, que Deus te deu capacidade, ou para te ensinar a ser perseverante. Então tem gente que se perde, sabe por quê? Também, em vez de meditar na palavra de dia e de noite, ele está distraído. Muitos cristãos talvez só tivessem um momento com Deus na igreja, e aí quando fecha as igrejas, a pandemia espanta todo mundo, então a pessoa parece que, sabe, não estou em Jerusalém, não posso cantar os salmos, não posso cantar os hinos, Deus não está aqui. Parece que Deus não está com ele, porque ele não lê a Bíblia, não busca a instrução, ele não cultua em casa. Não, nem familiarmente, né? Não leva a sua família a ter uma vida de oração, não cumpre o sacerdócio no lar. O ensinamento vem de casa. O ensinamento do quê? Ensinamento de Deus. Os princípios que Deus estabeleceu. Os princípios. Todos eles estão aí. Os princípios de Deus. Não é isso, pastor Carlos? Eu penso assim, que muita gente está se perdendo porque não tem a direção do Senhor. E por não ter a direção do Senhor, quando falta um culto, parece que perdeu a essência. A gente sente falta da comunhão, com certeza, dos eventos, das atividades, mas a comunhão com Deus está acima disso tudo. Sua comunhão com Deus deve ser preservada, e ela vem através do quê? Do conhecimento, da leitura bíblica. Você medita na lei do Senhor, mastiga ela, assimila e aplica na sua vida. O que Deus está falando comigo? O que Deus está me instruindo? Você quer aprender de fato? Você precisa se perguntar. Esse é o meu entendimento. E crescimento, maturidade, não é da noite para o dia. Não. É um processo. É um processo. Não é? E você não pode parar, você não pode pular o processo. Tá certo? Você tem que ser perseverante, continuar ali buscando. Tá fraco hoje, amanhã você vai começa novamente, 5 minutos, 10, 15, e aí você vai dando espaço para entender, buscar compreender o que Deus está ensinando, porque você vai prosperar em tudo isso. E tem gente que não está prosperando porque não tinha reserva. Não tinha reserva ou perdeu em algum lugar. Também tem isso. Quando a pessoa, ela às vezes não está na igreja, como o pastor está dizendo, e não tem o costume de estar adorando a Deus fora da igreja, né, de ter uma vida com Deus fora da igreja, a pessoa está orando, indo ao monte, tendo seu momento com Deus, sua vida com Deus, que é muito importante. Então ela fica realmente meia perdida, né? Nem só o YouTube vai satisfazê-la, né? É verdade. O YouTube é uma distração ali, um momento, mas um momento de ter uma vida caminhando com o Senhor, caminhando com o Espírito Santo, a vida com Deus, a vida com Deus. Ele está falando, instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Aí tem que buscar aprender. É isso aí. O que é andar com Deus? Isso O mesmo. que é andar com Deus? A gente anda com Deus mais fora da igreja do que dentro, né? Dentro é só um momento de adoração, né? Isso mesmo. Então é mais fora do que dentro com Deus. Nesse momento que o povo, se não está o povo instruído na palavra, ensinado pela palavra, no momento que vem a batalha, como Jesus falou, veio aquela grande tempestade e uma casa levou, a outra não. E aqui levou a que não estava firmado na palavra de Deus. Não estava, ele diz assim, aquele que ouve e pratica. Então quer dizer... Não é só ouvir, né? Não, tem a ver com a prática. Então ensinar-te-ei, então, aplicar a disciplina agora. Então o Senhor me ajuda, me dá força, né? Verdade. Então, se alguém está agora passando alguma situação, lembre-se de que Deus ama os seus filhos e repreende aquele que ama. Então não fique triste ou alguma coisa assim que você está passando, porque às vezes é uma repreensão de Deus, porque Ele te ama, Ele quer te levar num patamar diferente, quer te mostrar algo que você ainda não conheceu. Perfeito. E nós não podemos se enojar, como fala a palavra, né? Da repreensão de Deus. Né? Verdade. E se buscar na misericórdia de andar no temor de Deus, realmente não vai estar toda hora repreendendo. Verdade. As 7 igrejas do Apocalipse, só uma não foi repreendida. Porque é uma tendência. Nós somos pecadores, sim, claro, vasos de barro. claro. Mas o que o Senhor quer de nós
que a gente aprenda quando Ele falar, que a gente se incline a ouvir, que a gente se arrependa. Deus não quer que a gente desista. Não deu certo, Deus está me repreendendo. Não, querido, você é humano e Deus está te ensinando. Então eu quero aprender de Deus 1000 vezes que Ele me repreenda, porque assim Ele está preocupado comigo. Se não repreende, meu querido, é um problema. Está abandonado. Isso é um perigo. Quando você vê a pessoa falar assim, mas ele faz tanta coisa e está assim, mas é que é perigoso. Puxa, é que é perigoso. O perigo é andar muito solto, sem prestar conta, sem ser repreendido. Tem que ter alguém para... a Bíblia diz assim, exortando uns aos outros. Se eu não aceitar a exortação do pastor na minha vida, como é que eu vou ser chamado de filho? Eu preciso aceitar. Se eu estou em um caminho complicado, fazendo coisas que não estão agradando aos olhos de Deus e a dos homens, o pastor pode me exortar e eu preciso aceitar essa exortação. Ainda que possa me doer, eu ficar meio constrangido, não sei, mas é melhor para a nossa disciplina, para o nosso aprendizado, para a nossa vida, né? Verdade. Outra coisa interessante, como é que Deus nos ensina? Através da palavra, principalmente outra maneira de moldar a gente, que é o único jeito de Deus purificar ou forjar a gente, é através de outro ser humano. Também. É através das relações. Sim. E é isso que o irmão falou. Olha só, é impossível eu dizer que eu amo a Deus se eu aborreço meu irmão. Impossível. Deus disse o quê? Se você não ama ao irmão a quem vê, como poderá amar a Deus que não vê? É o que a Bíblia está ensinando. Em outras palavras, toda a minha maneira de lidar com o próximo ou de respeitar a pessoa aqui tem a ver com a maneira que eu lido com Deus e com o respeito que eu tenho a Deus. Então, é uma farsa nós dizemos eu obedeço a Deus e não aos homens quando você está falando com pessoas de Deus. Não é o caso dos apóstolos, que os romanos estavam batendo neles e falaram assim, mas eu vou obedecer a Deus do que os homens estão mandando eu me calar de pregar o evangelho, mas Deus mandou falar. Não, quando se trata de repreensão, quando se trata de direção, Deus te corrige e te instrui através de pessoas. Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então Deus te instrui através dos seus ungidos, através dos homens que Ele escolheu. Não só isso, mas a Bíblia até fala que você deve ser um meio de ajuda para o seu irmão. Exortação, incentivo, ensino. Um crente ensina o outro. Aí Deus vem e acaba com o assunto da seguinte forma, dizendo, olha, considere o outro maior do que você. Sim. Em outras palavras, esteja pronto a ouvir. Sem dúvida. Sabe quando a gente aprende? Quando a gente mostra mais interesse em ouvir do que em querer ser ouvido. Sim. Não é? Então, a gente, com Deus, a palavra em Eclesiastes diz, né? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a falar. Porque diz assim também, não queira ser mestre, porque mais duro juízo será. Então também tem isso. Tudo bem que Deus dá o dom para ensinar, mas aquele que quer ser para se aparecer, mais duro juízo terás. Então, eu não quero nada de duro juízo. Eu quero o que Deus quer, não é? O que Deus quer, não amém. Simplesmente porque eu quero por um motivo errado. Não. Então, pessoal, essa palavra de hoje é um incentivo a que a gente busque o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Então Deus nos ensina de que forma mesmo? Ele nos instrui, nos ensina através da palavra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, através das pessoas que Ele colocou sobre nossas vidas e os nossos irmãos que estão conosco, que também são de barro igual a gente, somos todos falhos. E não tem como você amar o seu próximo se não conviver, se não tiver numa relação, se não tiver no grupo, no corpo, inserido no corpo. Não existe carreira solo no Evangelho. No Evangelho não tem, é corpo, é igreja, não é? É família, esse é o pensamento. E família você pensa, porque aqui a família de Deus é o céu. Querido, o céu não é aqui. Aqui tem coisas do céu
que à medida que eu for assimilando, eu começo a viver uma cultura celestial, uma cultura diferente, um pensamento diferente, uma maturidade que aprende a respeitar as fraquezas dos outros. Agora, enquanto eu estou aqui, eu vou ter que aprender a amar aquela pessoa que não me compreende, que me julga. Eu tenho que orar pelos inimigos, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. E isso só quem tem cultura do céu. Quando é que nós vamos chegar nesse nível? É o nível de Jesus, que perdoa aqueles que lhe fazem mal. Então, querido, quando houver arrependimento, alguém falhar com você, você deve pensar em dar uma segunda chance, porque isso depende da sua vida, não é? Agora, pastor Carlos, primeiro, palavra. Deus me ensina assim. Liderança, pessoas que Deus levantou, irmãos da igreja, ok? Dessa forma Deus nos ensina. Mas tem outras formas de Deus nos ensinar. Se a gente não aprender pegando a cruz, voluntariamente seguindo Ele, tem a outra forma que Ele jogar a gente na circunstância. Um problema que vai te ensinar a humildade. Que é bom não ter, né? Que é bom chegar nesse ponto, porque aí é hora de quebrantar. Naturalmente Ele vai usar as circunstâncias para nos ensinar sempre. Mas apesar não devemos buscar os extremos. Isso. Porque sempre os extremos é que vai nos levar a circunstâncias perigosas, né? Onde o Senhor, por aí, é melhor não tentar entrar nesse caminho, né? É verdade. Tem um livro de John Bunyan, O Peregrino. Eu li esse livro, achei extraordinário. Acho que é o livro mais lido depois da Bíblia, tá? É um livro antiguíssimo e é um dos livros mais lidos depois da Bíblia, esse, O Peregrino. E ele fala sobre a história do cristão. Ele é um homem muito consagrado a Deus, mas o que acontece? Ele começa a falar alegoricamente, sobre a feira da vaidade, sobre o lamaçal o lamaçal, enfim, ele vai usando coisas dessa vida para explicar como o cristão às vezes ele sai do caminho e vai para os atalhos, sem perceber. Porque o inimigo é sujo, né? É enganador. O homem não tem forte, grande, tão forte e poderoso que nunca caia, que nunca tenha. Então o que cabe a nós é vigiar. E qual é o jeito de eu vigiar? Toda vez que eu medito na palavra de Deus, eu me confronto, eu me observo. Então eu aprendo, isso me mantém. Temor, né? O temor me mantém em temor. Porque, veja bem, muitos subestimam muitas coisas que não se deve subestimar. Certo. Né? Nem o poder do inimigo, nem o amor de Deus. É verdade. Porque Deus permite, né? É verdade. Então, vamos buscar, meditando como o pastor fala na palavra, vai o temor vindo e se derrama como um bálsamo em nossas vidas e nos dá descanso. Verdade. Então, o medo, ele não é bom termos assim, porque medo é uma coisa que Deus não quer que tenhamos, né? Mas medo não é amor. Mas tem um medo saudável, que é aquele que nos protege, né? Sim. É aquele que fala, não, peraí, eu não vou por aqui. Faz parte, pastor Carlos. Pastor, vamos fazer umas considerações finais desse assunto. Isso é uma reflexão, um bate-papo, um pensamento que a gente está aproveitando para transmitir, para que você pense conosco, que raciocine conosco, se não é de fato importante a gente buscar conhecimento, direção e instrução da parte de Deus, porque Ele está disponível. Ele disse: eu vou instruir, eu vou ensinar, eu vou te guiar com os meus olhos. Mas a quem Deus vai guiar? A quem se submete a sua palavra. Justamente, Jesus falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Ou seja, ou fazem o que eu mando, ou não me chamem de Senhor, porque Ele é Senhor de quem me obedece. Verdade, Senhor de quem obedece. E como é que eu vou obedecer? Através da sua palavra. Ele disse o seguinte certa feita: os que me amam guardam a minha palavra. E amai uns aos outros, para que sejais meus discípulos.
aceitar Jesus não é só ir lá na frente, né? Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra, o seu ensino, a sua instrução. Abra o coração, coma a sua Bíblia, né? No sentido de desejar, assim como você todo dia precisa de alimento, assim como um bebê precisa de leite todo o tempo, assim você e eu precisamos meditar na lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. É assim que Deus vai te guiar mansamente nas águas tranquilas e refrigerar a sua alma. E se andar pelo vale da sombra da morte, você não vai ter temor nenhum, porque a sua vara e seu cajado nos consolam, porque os seus olhos estão te guiando. Ele é o pastor que está te vendo. Deus está te vendo para te conduzir no meio dessa pandemia, né? Então, pastor Carlos, para os nossos amigos que estão nos ouvindo e vendo, dê uma palavra assim para a gente estar orando e concluindo. Veja bem, o pastor falou sobre ontem divórcio, não é isso? Na quarentena? Sim. Então, isso no mundo inteiro, né? Ok. Eu aprendi no seminário que, como Cristo, a igreja, nós somos a noiva de Cristo, então diz que a relação entre homem e mulher, Deus compara, e a minha relação com Deus vai de muito como eu estou com a minha esposa, no caso da minha esposa mesmo. Então, a minha relação com Deus vai muito de como eu estou com a minha esposa, porque Jesus disse assim: amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, e cuidar dela como Cristo cuidou. Então quer dizer que se a minha relação com Deus não está muito boa, aliás, com a minha esposa, perdão, porque a minha relação com Deus não está muito boa. Verdade. Chama o lado religioso, vamos dizer assim, né? A pessoa pensa que está bem com Deus, mas está mal com o irmão, está mal com a esposa. Acho que não entendeu direito aqui, a instrução não entrou, não aprendeu. Porque a minha relação com as pessoas tem a ver com a minha relação com Deus. Então, por mais conflito que eu possa ter, Paulo teve conflito com Barnabé, depois se acertaram, mas conflito existe. Porém, a gente não pode viver separados, angustiados, guardando mágoa, né? Porque isso não provém do Senhor. Então, perdoai-vos uns aos outros e dando segunda chance para as pessoas. Uma coisa interessante, é necessário que a gente queira, não é? Eu quero a minha vida. Deus não me criou para viver uma vida de briga, de intriga, de derrota. Deus me criou para viver um princípio de que Ele quer que a sua alegria me complete. Então, vamos buscar essa alegria, esse contentamento, não é? De que forma? Aprendendo exatamente com o Senhor, sempre buscando. Irmãos, é infinito esse aprendizado, é para a vida inteira. E Deus em cada um de nós, e não é esta quarentena que parou, viu? Ele vai continuar a construir até o fim das nossas vidas. Então não vamos entrar no desespero e dizer que tudo já acabou, terminou. Não, calma. A igreja do Senhor está aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, há uma esperança de restauração, de renovação, de perdão, de justiça, de conquista que Deus quer realizar em nossas vidas. Descansemos nisso, façamos a paz com a nossa realidade que estamos vivendo agora e entremos em confiança mais do que nunca no Senhor. Diz os Salmos assim: não confie na opressão nem nos maus rumores, mas confiai no nome do Senhor. Então, mais do que nunca, eu sei que tem muita opressão hoje, muito maus rumores, vai continuar tendo, porque isso aí é o trabalho do mundo, da soberba desta vida, mas nós não fomos chamados para acreditar e confiar nisso, fomos chamados para, por misericórdia, acreditar e confiar no nome do Senhor. Amém, pastor Carlos, foi um prazer estar com o irmão, batendo esse papo, muito importante. A gente sempre cresce mais um pouco toda vez que fala das coisas de Deus, né? Então, muito obrigado por sua presença e vamos aí fazer uma oração. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Pratique, porque os que praticam de fato são os que vão permanecer, pessoal. Ok? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus e toda a sua casa. Senhor e Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de transmitir
a tua mensagem, a tua palavra. Obrigado porque tu nos ensinas sempre. Guia o teu povo em tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Fica com Deus.